Shalom, queridos, vamos para uma aula hoje especial sobre anjos. E o tema da live de hoje é como dar ordens a anjos sem dar ordem a anjos. Estou fixando o tema aqui já. Como dar ordem a anjos sem dar ordem a anjos. Glória a Deus. Vocês já falaram em línguas quantas horas hoje? Escrevam aí. Escrevam aí. 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3. Quantas horas vocês falaram em línguas hoje? Quanto mais você fala em línguas, mais os rios de águas vivas fluem dentro de você para fora. E quanto mais eles fluem, mais o reino é construído ao seu redor. O indivíduo não é fruto do meio, o meio é fruto do indivíduo. Você é resultado daquilo que você constrói no mundo espiritual, daquilo que você constrói em oração. Por isso, muitas vezes, uma pessoa na macumba, na feitiçaria, ela fica uma semana inteira em jejum, ela faz cabeça, ela invoca, porque ela está construindo algo espiritual. E se no inferno uma pessoa consegue construir algo no mundo espiritual, imagina no reino de Deus. Se no reino das trevas, no reino da escuridão, eles conseguem construir algo espiritual, empresas milionárias, eles conseguem fazer coisas tremendas. Imagine o que se pode construir através da unção do Espírito Santo, dom de línguas, da oração em línguas, da vida no Espírito. E hoje nós vamos falar de anjos, irmãos. Eu vou começar a falar já. Já temos quase 50 pessoas na live, né? Vocês estão sedentos e eu quero falar tudinho. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus, capítulo 1. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. Deixa eu conferir se eu escolhi o texto certo para dar abertura. É esse mesmo. É importante, irmãos, que vocês abram a Bíblia. É importante que vocês leiam a Bíblia de papel, que vocês abram, porque quando vocês abrem a Bíblia e vocês falam o que está escrito na Bíblia, os anjos ouvem e se movimentam. Os anjos, eles ouvem a voz de Deus, eles obedecem à voz de Deus, e a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a boca de Deus, aqui, ó. Deus está falando, ó. Deus está falando. A Bíblia é a voz de Deus. Amém, gente? Então, olha o que está escrito nesse texto. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. A qual dos anjos alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado dos teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha, aqui está dizendo que Deus, ele nunca disse para os anjos assim: senta-te à minha direita, porque eu vou botar os inimigos debaixo dos seus pés. Deus nunca disse isso para os anjos. Sabe para quem ele disse isso? Ele disse isso para você e para mim. Deus disse para nós: senta-te à minha direita, porque eu vou colocar os inimigos debaixo dos teus pés. Foi para nós que foi dito. E como Deus faz isso? Aí ele diz isso aqui, através dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Nos tempos antigos, sabe o que acontecia? Um rei, ele mandava o exército ir conquistar algo. E o exército saía, presta atenção, o exército saía, e quando o exército voltava, ele voltava com a conquista, com tudo que eles conquistaram. Os escravos vinham acorrentados, até o rei do inimigo era trazido acorrentado, e o rei que deu a ordem ao exército, ele ficava sentado num trono alto, e debaixo do trono tinha tipo um banquinho, uma banqueta. O nome dessa banqueta era estrado.
Então os exércitos desse rei pegavam o rei derrotado, enfiavam a cabeça desse rei derrotado debaixo do estrado dos pés do rei vencedor. Como se estivesse dizendo, agora você está debaixo dos meus pés. E a Bíblia diz que o Senhor disse para nós, assenta-te à minha direita para que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés. Como os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Sabe quem são os exércitos que Deus manda para trazer os inimigos e colocar debaixo dos nossos pés? São os anjos de Deus. É isso que está escrito aqui. Então quem são os anjos? Os anjos são seres sobrenaturais, poderosos. Seres que nós podemos muitas vezes não ver, mas eles estão agindo. Eu estou nesse momento, enquanto eu estou falando para vocês, eu li o versículo. No momento que eu li o versículo bíblico, os anjos já começaram a se mover. Eu estava aqui orando em línguas. Enquanto eu estava orando em línguas, os anjos estavam se movendo. Às 7 horas da manhã, eu estava fazendo uma live para a equipe do apóstolo Éder Gregório. Eu coloquei até o link no YouTube aí para vocês assistirem também, falando sobre a unção de tomada, a unção de conquista. Enquanto eu estava fazendo a live, os anjos estavam se movendo. Por quê? Porque eu sou um rei. Todos nós somos reis. E o Senhor é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, quando um rei fala, os exércitos se movem. Quando um rei fala, os exércitos fluem. Entendam isso. Agora, anjos são seres poderosos. Anjos são seres que têm velocidade 10 vezes maior do que a velocidade da luz, irmão. Então, se um anjo quiser, ele pode sair daqui agora, ir na tua casa e voltar e você nem perceber. Se um anjo quiser, ele pode sair daqui agora, ele vai nos Estados Unidos, ele vai na Austrália fazer algo e voltar em fração de segundos. Sem contar que anjos podem atravessar portais, ele entra num lugar e sai no outro. Anjos têm poderes sobrenaturais. Anjos, eles protegeram Ló em Sodoma e Gomorra. Depois eles destruíram toda a cidade e liberaram juízo. Existe anjo de todo tipo, anjo mensageiro, anjo de guerra. Existem arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais, animais espirituais, cavalos de fogo. Eu já fiz uma live sobre isso, está aqui na nossa maratona, dando uma aula sobre os tipos de anjo. Mas o que eu quero que você entenda é que eu preciso falar, eu bato muito nessa tecla. Nós não podemos dar ordens a anjos. Por isso o tema dessa live hoje é como dar ordem a anjos sem dar ordem a anjos. Entendeu? Nós não podemos dar ordem a anjos. Por quê? Olha o que está escrito no Salmo 91. Salmo 91, um salmo de guerra espiritual. Um salmo que foi escrito no deserto por Moisés, num tempo de batalha espiritual tremendo. Moisés enfrentou os demônios no deserto. Tem uma live aqui também sobre isso. E nas batalhas espirituais de Moisés, que ele viu peste perniciosa, praga que se propaga na escuridão, seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia, praga na tenda. Nessa batalha espiritual, Moisés ele diz uma coisa sobre os anjos. Ele diz, porque os seus anjos, Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordem. Ele dará ordem. Quem dará ordem ao anjo, gente? O Senhor. Aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Entenda isso, irmão. Sabe, muitas vezes a gente se desvia do nosso destino porque nós estamos sem um ministério de anjos na nossa vida. Porque aqui diz que os anjos nos guardam nos caminhos. Caminhos fala de destino. O Senhor, ele quer dar ordem a anjos para te guardar. Muitas vezes, quando você vai sair do seu alinhamento... Obrigado, meu amor.
a hora certa, hein? Muitas vezes, quando você vai sair do seu alinhamento espiritual, do seu alinhamento profético, do seu alinhamento ministerial, do seu alinhamento financeiro, do seu alinhamento profissional, do seu alinhamento no seu casamento, existe um destino, existe um caminho. Quando Deus vê que você está para sair desse alinhamento, porque o nosso Deus é um Deus de alinhamento, você já nasceu com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Quando Deus vê que você está para sair desse alinhamento, Ele fala para os anjos, ó Miguel, vai lá. Ó Gabriel, vai lá. Ó Uriel, vai lá. Ó Rafael, vai lá. E ministre sobre essa pessoa para que ela volte ao destino, para que ela volte ao caminho. E para que ela não tropece em pedra. Eles segurarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra. Então olha as duas ciladas que o inferno tem e que os anjos estão sempre trabalhando para nos manter longe dessas ciladas. A primeira, o desalinhamento do nosso destino. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Em segundo, os tropeços, as quedas, as armadilhas que fazem você cair da sua posição, se rebaixar, porque cair fala de você sair do lugar alto que foi colocado. Então ele diz, para que eles te sustentarão, os anjos te seguram. Você não está vendo, irmão, mas o anjo pode estar nesse momento te segurando de pé. Você fala, meu Deus, se não fosse o anjo de Deus, eu já teria caído há muito tempo. Eles te sustentarão das suas mãos, para que não tropece o teu pé em pedras. Agora, olha o que diz a palavra. É o Deus que dá ordem aos anjos. Primeira coisa, Ele dará ordem aos seus anjos. Segundo, para nos proteger e nos guardar nos nossos caminhos. Terceiro, para nos segurar nas mãos e nos manter de pé, para que não tropecemos com os nossos pés em pedra. A Bíblia, ela fala de anjo o tempo todo, gente. Gênesis mostra anjo, a Bíblia mostra anjo o tempo todo. E olha, anjo de todo tipo. Anjo que aparece em visão, anjo que aparece em sonho, anjo que materializa, anjo que come com as pessoas, anjo que bebe, anjo gigante, anjo que bota um pé no mar e outro pé na terra. Anjo com asa, anjo sem asa. Tem anjo de todo tipo. Então você vai ver, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai ver as pessoas conversando com anjos, as pessoas comendo com anjos, pessoas sendo arrebatadas e voando para outras dimensões com anjo. João, na ilha de Patmos, ele foi arrebatado e o anjo o levou. São experiências que acontecem, então, na Bíblia, e no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E eu quero que você entenda uma coisa, gente. Quando a Bíblia diz a glória da segunda casa será maior do que a primeira, nós podemos falar assim, a glória da segunda aliança será maior do que a primeira. Se Deus movia anjos na época que as pessoas não falavam em línguas, na época que não tinha Bíblia escrita para as pessoas lerem, se os anjos se moviam de maneira sobrenatural na época que as pessoas eram movidas pela lei de Moisés e não pela graça de Cristo, imagina o que pode acontecer hoje. Essa é a glória da segunda casa. A glória do Novo Testamento será maior do que a do Antigo. A glória da nova aliança. Quantos querem experimentar essa glória aí? Digam amém. Amém. Então eu vou dizer para vocês aqui vários tipos de anjos que existem só para ativar a fé de vocês. Existem anjos de livramento. Sabia disso? Quando os apóstolos eram presos, eles estavam na prisão, eles eram anjos de livramento, eles iam lá e livravam os apóstolos da prisão, da cadeia, da corrente. A igreja orava e os anjos iam. Interessante é que ninguém dizia assim, anjo, vá lá. Não, a igreja só orava. Orava, enquanto a igreja orava, os anjos se moviam. É assim que acontecia. Vocês estão entendendo isso? Anjos de abertura de portas. O apóstolo estava preso, houve um terremoto, tremeu tudo, as cadeias se quebraram, as portas se abriram todas.
Não ficou nenhuma porta fechada. A igreja orava e os anjos abriam porta. Tem gente aqui que precisa que Deus abra a porta na sua vida, irmão. Tem gente aqui que precisa de livramento. Amém ou não amém? Anjos de fortalecimento nas tentações. Quantos aqui tem tentações, gente? Quantos aqui? Eu tenho tentações. Nós somos tentados o tempo todo. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e Deus mandou anjos para fortalecerem, para alimentarem ele. Elias, quando foi para o deserto, ele estava passando por uma tentação, ele começou a pedir a morte. Deus enviou anjos para alimentá-lo. Muitas vezes você está passando por uma tentação, ore, meu irmão, ore, adore, bota louvor, cante, leia a palavra, ore em línguas. Sabe o que vai acontecer? Anjos virão te alimentar. O que eles vão trazer para você? Eles vão trazer um maná sobrenatural que vai tirar a tentação de você. Porque o que é a tentação? A tentação é a fome da iniquidade. A iniquidade pede comida. Uma pessoa que tem iniquidade de pornografia, ela tem a iniquidade fala, ó, tá na hora de me dar uma pornografia, eu tô com fome. Uma pessoa que tem iniquidade de fofoca, a iniquidade fala, ó, tá na hora de fazer uma fofoca, eu tô com fome. Uma pessoa que tem iniquidade de rebelião, a iniquidade vai falar, ó, eu tô com fome, me dá uma rebelião, me arruma um problema. A iniquidade fala. Agora, quando você está no meio da tentação e você começa a adorar a Deus, por isso que orar em línguas, irmãos, não é para você orar só na hora do culto, porque é muito fácil. Você tem que orar em línguas na hora da prova. Você está passando prova, está sentindo tentação, está com uma vontade de pecar, ora em línguas, leia a palavra, ouça louvor. Por quê? Porque nesse momento os anjos que te fortalecem na tentação, eles vão colocar o maná do céu, a comida do céu, e vão dar um alimento muito mais poderoso do que o alimento que a iniquidade pede. Aí você vai falar assim para a iniquidade, eu não preciso mais te dar comida porque eu estou farto, eu estou saciado. Eu estava com vontade de ver pornografia, mas eu recebi um rema, eu vi o sobrenatural. Eu estava com vontade de fofocar, mas eu falei em línguas. Eu estava com vontade de beber, de fumar uma maconha, de cheirar uma cocaína, mas de repente o anjo me ministrou. Você está entendendo isso? Existem anjos mensageiros, anjos que vêm só para te entregar um recado de Deus. Aconteceu com Maria, aconteceu com Daniel, anjos, aconteceu com tantas pessoas na Bíblia, anjos que tragam mensagens. Nem sempre você vai ver. O problema é que as pessoas ficam querendo ver anjo. Muitos aqui vão ver anjo depois dessa live. Mas entenda, você tem que ter fé. O que é fé? Fé é acreditar no que você não está vendo. Muitas vezes uma revelação vai vir no teu ouvido. Você fala, meu Deus, me veio do nada um negócio. Foi o anjo que soprou na sua mente. É um anjo mensageiro. Uma resposta, uma direção. É um anjo mensageiro. Entenda isso. Anjos protetores. Anjo protetor é a coisa mais linda. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão. Então, se o diabo anda ao derredor, quem tem que ficar ao redor? Se o diabo está ao derredor, quem tem que ficar ao redor? O anjo protetor. Como é que funciona o anjo protetor? O diabo manda, o satanista manda uma maldição contra você. Quando a maldição estiver chegando perto da tua casa, sabe quem vai aparecer na frente da maldição? O anjo protetor. O anjo vai dizer, lá não, eu sou um anjo de proteção, sou um anjo de guarda. O satanista vai vir em viagem astral visitar a tua casa. Uma maldição, uma feitiçaria, teu nome vai ser colocado na boca do sapo. A pessoa vai derramar sangue para destruir teu casamento, distrair sua família. A ordem vai vir do inferno direcionada para a sua vida. O anjo protetor. Quantas vezes eu já orei falando, Senhor, eu quero um anjo no corredor do prédio que eu moro, eu quero um anjo no quintal, eu quero um anjo na janela, eu quero um anjo... Eu peço a Deus, eu uso os anjos porque eles são os exércitos de Deus. Exércitos de Deus. Entendam isso.
Esses anjos protetores, eles têm o poder de quebrar as maldições, de quebrar as feitiçarias para nós. Muitas vezes você não vê anjos individuais, anjos que foram preparados exclusivamente para você. Uma vez eu estava pregando numa igreja, pastor Beto está aí, a testemunha disso. O anjo apareceu para mim e falou o nome dele. Uziel. Ele apareceu na minha frente dentro do quarto do hotel. Uziel. Eu nunca tinha ouvido esse nome na vida. Eu conhecia um rapaz chamado Uriel, mas Uziel eu nunca tinha escutado. Aí agora, esses dias eu resolvi olhar. O nome do Uziel significa força de Deus, poder de Deus. Esse é o chefe dos meus anjos. Eu já o vi, ele tem cabelo comprido liso, olhos vermelhos, ele tem uma couraça no peito que parece aquela couraça do Batman, que fica musculosa assim, só que toda branca, e uma saia cheia de pregas e uma espada de samurai, e ele anda cheio de anjos com ele, soldados. Esse é o anjo que Deus levantou, cada um tem o seu. Ontem eu estava assistindo um profeta falando que o nome do anjo dele significa Rodolfo, que é poderoso guerreiro. Olha que nome tremendo, vem de Rudolf. Então são anjos pessoais. Deus pode levantar isso na sua vida. Anjos de ativação de milagres criativos. Muitas vezes você está orando, e ontem mesmo uma pessoa falou para mim assim: apóstolo, o senhor estava fazendo a live, minha mão encheu de pó de ouro. Eu não orei por pó de ouro, mas o anjo foi lá, encheu a mão de pó de ouro para testificar, para encher ela de unção. A outra, eu estava fazendo uma live, uma outra pessoa me chamou e falou assim: apóstolo, na hora que terminou a live, eu corri na minha mãe que tem uma doença, eu botei a mão na minha mãe, eu senti ela sendo curada, ela foi curada. Então quem é que faz esse trabalho? São os oficiais de Deus, são os anjos. Existem anjos que acompanham os ministérios, como no meu caso o Uziel com seus exércitos. Existem anjos que destravam dons adormecidos. Às vezes você tem um dom adormecido e você não consegue voltar a falar em línguas, você não consegue voltar a pregar, você não consegue voltar a ministrar, você não consegue voltar a curar. Mas você começa a orar. O anjo vai lá dentro de você, ele mexe onde está com defeito, ele destrava o dom adormecido, gente. Eu estou vendo vocês escrevendo as coisas aqui, eu estou lendo, só não vou interromper o raciocínio, mas estou lendo tudo. Então existe anjo para tudo. Existe anjo para suporte na salvação de almas. Você acha que é quem que escreve o nome das pessoas no livro da vida? Enquanto você está pregando, as pessoas estão assistindo. Por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês. Tem gente que só está fingindo que está ouvindo. Deixou o celular ligado, está andando para lá e para cá, não está deixando o celular ligado. Eu sei que tem gente aqui assim, que o Espírito Santo me diz. Tem gente que está sentado olhando para a tela com muita atenção, dizendo assim: Senhor, eu quero esse código, eu quero esse código. Tem gente que recebe uma palavra dessa, termina a live e faz uma semente, faz uma semeadura. Quem é que está administrando tudo isso? Quem é que está observando isso? São os anjos do Senhor. E eles vão distribuindo a cada um de acordo com o seu posicionamento. São anjos que ajudam na distribuição da justiça e da legalidade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Existem anjos que legitimam decretos. Por isso que eu tive uma conversa em particular com um determinado profeta essa semana, profeta de ofício, e ele falou assim: cuidado com decretos, porque esse profeta me disse que você também é profeta, e no momento que eu libero um decreto, os anjos legitimam o decreto. Tem que ter cuidado com o decreto. Eu já sei disso. Quando eu era menino, na fé, eu fechava a padaria, irmão. Minha esposa é testemunha disso. Eu fui na padaria lá em Jardim América uma vez, orei, comprei um negócio, fui mal atendido, o pão veio estragado, eu pedi para trocar, o homem falou que não trocou, eu orei e fechou. São anjos que determinam decretos. Eliseu, ele
liberou um decreto sobre aqueles moços, aqueles filhos dos profetas de Baal, que começaram a amaldiçoar ele, dizendo: sobe também, calvo. Elias já subiu, sobe também, sobe, calvo. Eliseu falou assim: eu vos amaldiçoo em nome do Senhor. Em momento algum, Eliseu chamou os anjos. Mas naquele momento, 2 ursas poderosas saíram do meio do mato e comeram e despedaçaram aqueles garotos. Entenderam? Quem fez isso? Quem mobilizou essas ursas? Ou quem se materializou em forma de ursas? Foi o próprio Deus? Não. São os anjos do Senhor. Vocês estão entendendo isso, gente? Então existe anjo para tudo. Existe anjo que mostra coisa oculta. Eu, por exemplo, tenho orado com a minha esposa porque nós vamos nos mudar de endereço. Deus falou. Estou orando. A casa que Deus me mostrou, com o jardim que eu vou morar, um lugar que eu vou morar que eu não vou pagar, porque Deus vai me dar. Eu olho para lá e para cá e não vejo, mas em algum momento os anjos vão abrir meus olhos espirituais, vão me levar até esse lugar e vão falar: é aqui. Isso acontece, isso pode acontecer. Anjos que mostram coisas ocultas. Outra coisa, anjo que salva casamento. Tem gente aqui que está tendo problema no casamento, gente. O marido está querendo ir embora, né? Tem gente aqui que está com problema no casamento. A mulher está querendo ir embora, não está? Sim ou não? Glória a Deus. Pessoal que diz que está orando por mim, mas gente que está... Estou vendo aqui uma pessoa dizendo que ora por mim todo dia. Olha, vocês que oram de verdade por mim, mas ó, Deus é testemunha. Vocês que têm orado por mim de verdade, me procurem depois que eu vou botar vocês num grupo de intercessão pela minha vida. Mas só quem ora de verdade, hein? Deus é testemunha. Deus é testemunha. Eu estou levantando uma equipe de intercessão. Mas vocês que estão tendo problema no casamento, marido... uma pessoa falou, sim, já foi embora, o marido foi embora. Outras, o marido está ameaçando de ir embora. O filho está dizendo que vai embora de casa. Você sabia que tem anjo que vai lá e vai falar assim: volta, volta. Onde é que está isso na Bíblia? No lugar que você menos imagina. Quando José viu que Maria estava grávida do Espírito Santo, ele não sabia de nada, né? Ele falou: vão me apedrejar dizendo que eu traí ela, que eu comecei a fazer, que eu engravidei ela antes da hora. José ia sair correndo, lembra? José ia fugir. Aí o anjo foi até José e falou assim: volta, volta, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. Volta porque ela é mulher de Deus. Volta porque ela é marcada. Volta porque é o Espírito Santo, Filho de Deus, se move dentro dela. Volta. José voltou. São anjos que restauram relacionamentos que o diabo está atacando. Anjos de cura. A Bíblia fala do tanque de Betesda, que de tempo em tempo Deus mandava um anjo lá que movia as águas, quem entrasse na água era curado. Depois Jesus foi lá e curou pessoalmente o paralítico, mas antes de Jesus ir era o anjo de cura. Enquanto eu estou orando, eu estou falando aqui, irmão, tá tendo gente sendo curada aí. Estão me perguntando: existe anjo para resolver papel de aposentadoria? Sim, sim. Todos os nomes de Deus têm uma classe de anjos que trabalha para esse nome. E um dos nomes de Deus chama-se Jeová Sidqueno. O Senhor é o nosso juiz. E para esse nome de Deus existe uma classe de anjos de justiça que mexem em cartórios, que falam com advogados, que falam com juízes. Anjos que entram em causas da justiça, anjos que trocam papéis de posição, anjos que mudam a mente do tribunal de júri. Minha esposa é advogada, eu ministro isso na vida dela quase todo dia, e eu falei para ela ontem, Deus está te dando uma unção de tirar pessoas da cadeia, pessoas que foram presas injustamente, ou que foram presas e se arrependeram dos pecados, querem mudar de vida. Deus está te dando uma unção
de tirar pessoas da cadeia, porque a Bíblia diz: contigo eu posso passar por uma tropa e saltar a muralha. Quando a gente lê esse texto, o anjo ele toma posse desse texto, porque a Bíblia é Deus falando. Entenda isso. A pessoa está presa. Tem gente aqui que está me assistindo que está com filho preso, está com parente preso. O parente está lá: como eu vou sair daqui? Deus vai fazer ele saltar, passar pela tropa e saltar a muralha. Ele vai sair. Anjos de família, claro que existe anjos de família. Anjos que protegem a família. Aqui em casa eu tenho um anjo de família, e cada um de nós aqui na nossa casa temos um anjo. Eles não veem, minha família não está acostumada, meus familiares não estão acostumados a ver anjo. Eu vejo às vezes. Mas não importa se você vê. O problema é que vocês ficam nervosos. Ah, eu quero ver anjo. O que eu tenho que fazer para ver o anjo? Irmão, você vai ver o anjo quando o anjo quiser ser visto. E outra coisa, muitos de vocês já comeram com anjo e não sabiam. Muitos de vocês já receberam anjo na sua casa e não sabiam. Muitos de vocês já passaram dias e semanas com anjo e não sabiam. Materializado assim, ó, igual eu. Porque a Bíblia diz: sejam hospitaleiros, porque muitos de vós receberam anjos na sua casa e não sabiam. Hospedaram anjo na sua casa e não sabiam. De repente Deus infiltrou um anjo na sala de aula que você estuda e você não sabe. De repente Deus infiltrou um anjo no seu trabalho, ele está lá há 1 ano contigo, você não sabe que é anjo. Um dia essa pessoa vai sumir, nunca mais você vai encontrar essa pessoa. Esse é o ministério de anjos, bíblico, legítimo. Em momento algum você dá ordem. A própria palavra é a boca de Deus dando ordem aos anjos. Por isso você tem que ler a palavra em voz alta. Olha, eu abri a palavra aqui, ó. Judá Bertelli diz que a palavra é doce como um babalu de morango, né? Doce como mel, ele fala. Eu abri e caiu aqui, ó. Salmo 119, 161. Os poderosos me perseguem sem motivo. Olha isso. Mas diante da tua palavra o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes riquezas. Quando você lê esse texto, olha, os anjos já começam a se mover, né? Salmo 119, 161 e 162. Quando você lê esse texto, os anjos já começam a se mover. Ó, peraí, poderosos estão perseguindo o Ricardo sem motivo, mas é diante da palavra dele que diante da palavra de Deus que o coração dele treme. Ele se regozija na promessa de Deus como alguém que encontra grandes tesouros. Ah, então eu vou tirar esses poderosos do caminho e vou dar grandes despojos ao Ricardo. A palavra é Deus dando ordem a anjos. Uma vez eu ouvi alguém falando, não entendi, que toda vez que você lê um salmo, um anjo se move, mas na verdade é toda a Bíblia. Quando você declara a palavra, quando você ora em línguas também, porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo ora dentro de você e começa a dar ordem para anjos, baseado em tudo que ele vê dentro de você. Eu não preciso dizer: anjo, eu te ordeno, resolva meu problema na causa da justiça. Eu só preciso dizer assim: Shanai kolorolo comenere que tricala chadprecolou. E quando eu faço isso, o Espírito Santo dentro de mim, ele resolve, ele descobre tudo que está errado dentro de mim. E os anjos começam a botar tudo no lugar. Entendam isso, gente. Aceitem essa palavra. Aceitem a Bíblia do jeito que ela é, do jeito que está escrito. Anjos de atração. Existem muitos empresários que estão pedindo para entrar debaixo da nossa paternidade profética. Vocês vão entender o que é paternidade profética semana que vem, dia 15, às 15 horas, que eu vou fazer uma live junto com Judson de Oliveira, Judá Bertelli e eu juntos. Imagina que loucura vai ser. E nós vamos ensinar pela primeira vez o que é paternidade profética. Eu comentei com Judá. Judá falou assim: isso é muito forte, vamos fazer uma live, eu, você, Judson, vamos publicar isso. E eu recebi, porque eles são Eliseus e eles são Elias, eu sou Eliseu. Essas 2 gerações vão se juntar para liberar um decreto sobre vocês, empresários.
vocês políticos, vocês que são juízes, vocês que são governantes, precisam estar debaixo de uma paternidade profética. E eu tenho dito para aqueles que estão debaixo da minha paternidade profética que Deus vai liberar anjos de atração. O que é anjo de atração? Anjo que vai entrar dentro da sua empresa e vai ficar fazendo assim, ó, igual um imã, atraindo pessoas, atraindo negócios, atraindo riquezas. As pessoas vão te procurar sem saber por quê. A pessoa vai entrar na tua loja, ela saiu de casa para poder comprar carne. Ela vai entrar na sua loja de móveis e vai falar assim, não sei por que eu entrei aqui, mas eu quero comprar aquela mesa ali de 7 mil reais, de 8 mil reais. Material encalhado, que você não consegue vender. São os anjos. Existem anjos exclusivos de finança. Anjos de multiplicação, gente. Estava falando na live anterior aqui com o apóstolo Éder Gregório, fiz uma live hoje 7 horas da manhã com a equipe dele. Eu falei, primeiro caixa eletrônico da Bíblia. Vocês sabem qual foi? Você sabe, Raíza? Minha mulher está aqui orando por vocês enquanto eu ministro. Coisa mais linda, gente. O primeiro caixa eletrônico da Bíblia apareceu lá quando Jesus falou para Pedro assim, Pedro, pega a moeda dentro da boca do peixe. Imagina que coisa linda. Quem foi que botou a moeda dentro da boca do peixe, gente? Quem foi que botou a moeda dentro da boca do peixe? E o peixe veio e vomitou moeda. Você não precisa, irmão, se preocupar com banco, não. Deus pode botar moeda na boca pode passar um cachorro na porta da sua casa e vomitar uma nota de 50 reais, um bloquinho de nota de 100. Deus pode fazer aparecer dinheiro no bolso da roupa que está no seu guarda-roupa agora, que você não mexe há muito tempo. Você vai arrumar a sua casa. Arruma a tua casa, irmão. Arruma a tua casa. Tem coisa escondida aí que o anjo já escondeu. Você está fugindo de arrumar a casa. Tua gaveta está uma bagunça. Tem riquezas espalhadas pela tua casa que o anjo colocou. Tem uma história antiga de que uma pessoa pediu oração para o pastor. O pastor falou para essa pessoa assim, o pastor deu a Bíblia para a pessoa e falou assim, ó, lê o livro de Salmos inteiro e Deus vai responder a sua oração. A pessoa está precisando de dinheiro. Só que essa pessoa não leu. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a pessoa entrou em falência. O pastor falou assim para a pessoa, você leu? Li. Leu mesmo? Li. Você não leu nada, quer ver? O pastor pegou a Bíblia, desfolhou, tinha colocado um cheque de 10 mil reais dentro do salmo de presente para a pessoa. A pessoa não leu, não achou o cheque. Se você não faz o que Deus manda, você não acha a riqueza dele. Vocês estão entendendo, gente? Olha o que você está falando aí, minha irmã. Ribeiro 0209. Jamais vou deixar de orar por vocês. Estou maravilhado com o entendimento. Amém, minha irmã. Cumpra essa palavra, então. Hein? Deus vai honrar. Preciso de intercessores. Me procurem. Preciso de gente que ore por mim. Pela minha família. Pelos projetos do nosso ministério. Pelos meus discípulos. Glória a Deus. Existem anjos de finanças, anjos de ministração, multiplicação de finanças. O anjo que multiplicou os pães e peixes. Jesus, ele só falou, traga o lanche do garoto. O garotinho, coitado, pegou, foi ver Jesus pregar, pegou uns pãezinhos, uns peixinhos, certamente ele ia fazer um sanduíchezinho, alguma coisinha para comer pão com peixe ali. Ele falou, Senhor, é isso que eu tenho. Jesus falou para os discípulos, alimentem o povo. Agora, quem foi que foi enchendo os cestos? Foram os anjos do Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Então isso é o ministério de anjos. Agora, a grande questão, como é que você faz para ativar esse ministério na sua vida? Né? Essa é a pergunta, né? Porque estudar sobre anjos, vocês já estudaram, eu mesmo fiz uma live.
outros apóstolos que vieram aqui, mas eu queria dar para vocês algo mais sólido. Como é que faz para ativar o ministério de anjo na sua vida? Uma pessoa está dizendo aqui, uma vez Deus mandou ofertar um valor, no outro dia apareceu R$500 atrás do guarda-roupa. É isso, gente. Porque atos proféticos movem o profético. Hoje, às 18 horas, eu vou fazer uma live aqui sozinho sobre ofertas proféticas. Deus mandou. Assistam. Você vai entender que ofertas são poderosas, irmãos. Não tem a ver com dinheiro, não. Vários tipos de oferta. E não é teologia, não. É profético. Eu vou falar baseado em experiência. Você vai entender porque muitas vezes Deus manda ofertar um relógio. Uma pessoa ofertou esse microfone para mim esses dias. Assistiu a live e falou: apóstolo, sua voz não está muito boa não, vou te dar um microfone aí para ficar melhor. R$400. Eu comprei o microfone, ainda comprei um fone de ouvido Bluetooth de reserva, ainda comprei mais uma outra coisinha aqui. Agora, 18 horas, hoje. Que dia é hoje, para quem está assistindo no YouTube e depois não ficar assustado? 10 de julho de 2020. Vou fazer uma live às 18 horas, horário de Brasília, ofertas proféticas. Agora, a grande questão: como ativar o ministério de anjos na sua vida? Quem quer que o ministério de anjos seja ativado na sua vida, diga eu quero. Escreve aí, eu quero. Eu ainda tenho alguns minutinhos. Depois, irmão, vou acabar a live hoje, só faço live às 18 hoje. Vou passar um tempo com a minha família. Eu tenho feito tanta live, vou orar, vou cozinhar, porque eu gosto de cozinhar. Vou obedecer a ordem da minha esposa. Minha esposa vai dar umas ordens aqui. Ela já está fazendo a listinha, vai me mandar ir no mercado. Eu vou ter que ir no mercado. Oh, glória a Deus. Ok, lá baixando. Vocês querem? Querem mesmo? Vocês querem de todo o coração que o ministério de anjos seja ativado na sua vida? Então, primeira coisa, lembra do tema dessa live: como dar ordem a anjos sem dar ordem a anjos. Tem um rema, hein? Anota esse rema aí, Raíza. Anota esse rema, para eu não perder. Davi suspirou. Como eu queria beber das águas da fonte de Belém. Ele não pediu, ele não deu ordem, ele suspirou. E os seus discípulos, os seus servos, saíram em guerra contra os filisteus para conseguir água para Davi. E eles voltaram ensanguentados depois de uma batalha e entregaram água para Davi. Assim é o ministério com anjos. Você não precisa dar ordem, irmão. Você suspira, você adora, você clama em Deus, você mostra para Deus a sua necessidade e os anjos se movem. Então, como ativar o ministério de anjos? Obrigado, amor. Primeiro, os anjos obedecem à voz de Deus e não a dos homens. Eles são nossos conservos, mas eles obedecem à voz de Deus. A não ser que um anjo apareça para você e te pergunte o que fazer. Aí tudo bem. A não ser. Mas, fora isso, Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos e para que não tropece seus pés em pedra. Segundo, tema a Deus. Tema a Deus. Tema o máximo que você puder temer. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o anjo do Senhor só acampa ao redor daqueles que o temem. Você vive uma vida achando que pode enganar a Deus e pode fazer o que quiser, que Deus não vai fazer nada. Deus pode até te perdoar, meu irmão. Deus pode até continuar te amando, mas anjo não vai rolar. Não vai rolar porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. 3. Tenha fé, irmão. Fé. Tenha fé, mas tem que ser uma fé legítima, uma fé agressiva, uma fé real. E eu acredito de todo o meu coração que tem 2 anjos inclinados aqui em cima de mim agora.
Naquilo que você crê, Deus se move. Eu acredito, meu irmão, eu acredito que Deus vai me dar uma casa, porque foi profetizado, uma casa com jardim grande. Eu moro em apartamento, que eu vou sair de aluguel. Eu acredito, e quando eu acredito, os anjos se movem. Porque Deus, Ele honra a nossa fé. E os soldados de Deus para trabalhar a nosso favor são os anjos. Você precisa crer. Quarto, ore e verbalize a palavra de Deus. Verbalizar. Você precisa confessar a palavra de Deus, você precisa verbalizar a palavra. Porque quando você fala por você mesmo, anjo não obedece homem, mas quando você lê a palavra, Deus fala aqui, ó. Quando eu digo aqui, quando o Senhor levou Elias aos céus do redemoinho, olha, eu abri a Bíblia aqui, irmão, só abri. Quando o Senhor levou Elias aos céus do redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíam de Gilgal, e no caminho Elias disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. E aí eu vou lendo o texto, até chegar na hora que a capa de Elias cai sobre Eliseu. No momento que eu faço isso, o anjo joga uma capa sobre mim. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus falando. E os anjos obedecem a Deus. Outra coisa, viva sempre no ambiente espiritual, irmão. Por isso que eu sempre digo aqui em casa, vamos evitar. Eu sempre fui mais brigão da casa, ultimamente eu tô calminho. Eu sempre fui mais descontrolado, ultimamente eu tô calmo. Mas eu sempre tenho dito aqui na minha casa, vamos evitar gritaria, vamos evitar desalinhamento, vamos evitar estresse. Sabe por quê? Porque um rei não entra num lugar que não foi preparado para ele. É um protocolo real. O Senhor, Ele quer vir com o Espírito Santo, Ele quer vir pessoalmente dar ordem a anjos. Então nós temos que preparar o ambiente. A tua casa tem que ter fundo musical. Você acha que... Quantos aqui assistiram a minha primeira live com o Judá Bertelli sobre intimidade? Quantos assistiram? Diga eu, quem assistiu? Rapidinho, porque faltam 10 minutos para acabar a live. Quem assistiu a live com o Judá Bertelli? Vai dizendo eu aí. Olha que bênção, gente. Deus tem sido generoso comigo em 145 pessoas online. Vocês assistiram, né? Agora, quantos aqui ouviram a hora que ele falou a playlist de oração que ele, de louvores que ele gosta de escutar? Quantos aqui assistiram a parte que ele falou assim: tem uma playlist que eu gosto de escutar? Vocês lembram? Agora, para de escrever eu um pouquinho, que eu vou fazer mais uma pergunta. Para de escrever eu um pouquinho. Segura. Segura. Vou fazer uma pergunta agora. Quantos aqui... Isso, César. Quantos aqui baixaram a playlist? Quantos foram atrás da playlist? César botou Casa de Campinas espontâneo. Quantos foram atrás? Aqui, ó. Vou botar para vocês. Aí, ó, o mistério. O que eu tô falando para vocês aqui? Não adianta só ouvir. Tem que absorver. Tem que absorver. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Essa playlist eu boto de vez em quando aqui e ativa um protocolo de profecia nessa casa. Um protocolo profético para que Deus se mova, para que os anjos se movam. E para finalizar, você precisa estar cheio de Deus, irmão. Lembra da primeira live da semana? Quem assistiu? Com o apóstolo Jefferson, neto de Massachusetts. Ele falou o seguinte: é o rio de Deus, irmão. Você tem que vir nos artérios, tem que ir nos joelhos, tem que ir nos lombos, onde vem
o gerar, né, é dos lombos que você tem o seu aparelho reprodutivo espiritual, até você ser mergulhado. Você tem que mergulhar nos rios de Deus. Tem gente que está nos artelhos e está querendo ministério de anjo. Tem gente que está nos artelhos, irmão, já está falando: apóstolo, transfere a unção dobrada sobre a minha vida. Caminha, meu irmão, caminha, ora em línguas. Eu não consigo orar 10 minutos em línguas. Irmão, pelo amor de Deus, mergulha no Espírito, porque tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida quando você estiver transbordando, 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 transbordando nos rios de Deus. E você precisa desses anjos, irmãos. Agora, da mesma maneira que tem como ativar o ministério de anjo, tem como desativar também. Sabia disso? Como é que você desativa um ministério de anjo na sua vida? Murmurando. Como é que você desativa um ministério de anjo na sua vida? Falando o que não é para ser falado com a sua boca. Ficando ansioso, apressando o tempo de Deus. Deus tem um tempo. Como é que você desativa o ministério de anjo na sua vida? Com incredulidade, com medo, com autossabotagem. Você desativa, você atrapalha o ministério de anjos. Como é que você desativa o ministério de anjos na sua vida? Quando você para de orar, quando você não ora, quando você não tem comunhão com Deus. E aí, meu irmão, você entra em luta. Porque os demônios, eles são devoradores. Eles andam ao vosso derredor buscando quem possa tragar. E quando não tem anjo ao redor, o demônio que está ao derredor, ele sai do derredor e fica ao redor. Aí no lugar do anjo fica um demônio. Tem muita gente vivendo assim. Amém? Eu posso orar por vocês agora para Deus ativar o ministério de anjos na vida de vocês. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Preste atenção nisso. Isso aqui é fundamental. O profeta tem autoridade para ativar ministério de anjos na vida das pessoas. Está ouvindo? Sim ou não? O profeta tem autoridade para ativar o ministério de anjos na vida das pessoas. Mas só as pessoas têm autoridade para manter esse ministério ativo. Anota esse código aí, hein? Anota esse ouro aí. Quando Eliseu ele orou pelo seu moço, ele disse: Senhor, abra seus olhos para que ele veja o que eu vejo, para que ele sinta o que eu sinto. Abra os olhos para que ele veja. Aquele moço abriu os olhos e disse: meu Deus, carros e carruagens de anjos, carros e cavalos de fogo. Ele foi ativado. Agora, a ativação não significa a permanência. A ativação pode ser feita agora. Eu posso orar agora, vai aparecer um anjo talvez aí na tua casa agora. Vai ter gente me chamando no WhatsApp dizendo. Agora, esse anjo pode aparecer por 1 segundo e nunca mais você vai ver anjo na tua vida, nunca mais vai ter anjo, porque o que vai manter os anjos... Ô Rayara, você está dizendo que tem vontade de línguas e ainda não é batizado com o Espírito Santo? Você já é, você só não sabe, minha filha. O Espírito Santo já veio há 2000 anos atrás, ele já está em cima da tua cabeça, línguas repartidas sobre a sua cabeça. Você olha para cima, a língua repartida desaparece, que ela vai fazendo assim, ó. Você não vê, mas ela está aí, ó, língua repartida sobre a tua cabeça. Você não vê, mas eu vejo, porque eu estou daqui. Pega essa língua repartida, entra, fala em línguas agora em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio. Aceite o seu direito de falar em línguas. Fale em línguas agora. Seja macha colorou mene canchata rabata lareho cantai. Fale em línguas agora. Então eu posso orar. Eu vou orar, faltam 3 minutos, eu vou orar para Deus abrir seus sentidos para você ver anjos. Vai ter gente que não vai ver, mas vai sentir os anjos agora. Tem gente que vai sonhar com anjos. Vai começar a sonhar, vai ver os anjos, vai ter visão dentro do sonho. Alguns vão receber, a campainha vai tocar, quando você abrir a porta, vai ser alguém que você depois vai descobrir que é um anjo.
Agora, manter esse ministério ativo, esse é um problema teu, não meu. Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, eu quero trazer à existência, Pai, a ativação do ministério de anjos na vida dos meus discípulos, dos meus filhos apostólicos e dos meus filhos proféticos. Eu quero ativar os anjos na vida daqueles que estão debaixo da nossa paternidade apostólica. E eu quero ativar os anjos na vida daqueles que estão debaixo da nossa paternidade profética. Mas também quero ativar a vida desses que honraram essa live de hoje agora. E eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, abra os olhos deles para que eles vejam. Eu libero uma ativação do ministério de anjos, não da maneira que muitos querem, para dar ordem a anjos como se dá ordem a funcionários ou a cachorros, mas para ter intimidade com Deus que gera o movimento do anjo. E eu abençoo a sua vida e ativo o seu destino nesse ministério, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Tá ligado aí? Deus abençoe, viu? Hoje é às 18 horas, horário de Brasília. O segredo das ofertas proféticas. Quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, ou quem quiser participar dos nossos grupos de alinhamento, meu WhatsApp está aqui em cima, disponível. Ah, mas eu não vejo. É só futucar. Aprende a futucar o Instagram que você vai ver. Tá o meu número, tá o meu site, tá tudo aí. E nós estamos aqui para abençoar você. Amém. Shalom. Tchau, tchau.